Eric David Harrison nasceu em 9 de abril de 1981 em Cannon City, nos Estados Unidos. Seu pai era um piloto da Força Aérea Americana e sua família mudou várias vezes. Sua mãe era dona de casa e ele tinha um irmão mais velho chamado Kevin. A família se mudou para Colorado em julho de 1993 e morou em Leroy. Eric conheceu Dylan, o outro atirador, durante seu tempo lá. Eric era extremamente inteligente e sempre obteve boas notas na escola. No entanto, sua relação com sua família não era perfeita. Eric tinha raiva, rancor e ódio de todas as pessoas, incluindo aquelas na sua escola. Ele escreveu em seu diário que queria que as pessoas sofressem pelo que elas fizeram a ele. Depois do massacre, estudos revelaram que ele tinha muitas características de um psicopata. Em seu diário, ele expressou sua ira por ter sido deixado de fora de coisas divertidas e colocou a culpa nas pessoas. Ele também escreveu sobre sua vontade de destruir tudo e não ser impedido por sentimentos de simpatia ou misericórdia. Ele afirmou ser feito para matar seres humanos e planejava fazer algo ainda pior do que o atentado de Oklahoma, a Segunda Guerra Mundial e a China. O Dylan Klebold nasceu em 11 de setembro de 1981 no Colorado, Estados Unidos. Ele era filho de pais pacifistas, que frequentavam uma igreja luterana, e era irmão mais novo de Brooks Klebold. Dylan e Brooks participavam de produções teatrais e produções de vídeo na escola, onde Dylan também era assistente de computador e preservava servidores e computadores da escola. Dylan e Brooks também eram jogadores de computador e passaram a construir bombas caseiras. Em um site deles, descobriu-se que eles expressavam seu ódio contra pessoas, vizinhos e habitantes do bairro. Os dois personagens da história, Eric Harris e Dylan Klebold, tinham raiva e sentimentos de rejeição, mas suas personalidades eram diferentes. Embora ambos tenham desejado se vingar e matar, Harris apresentava mais traços de psicopatia, enquanto Dylan Klebold parecia estar extremamente deprimido. Segundo os diários dos dois, o plano deles foi planejado por cerca de um ano antes de serem colocados em prática. O Dylan Klebold e Eric Harris, conhecidos como os perpetradores do massacre da escola Columbine em 1999, apresentavam personalidades distintas. Embora ambos tenham expressado raiva e rejeição em seus diários, Eric apresentava traços de psicopatia, enquanto Dylan era mais descrito como extremamente depressivo. Eles passaram cerca de um ano planejando o ataque antes de colocá-lo em prática. Em seus vídeos e diários, os temas violentos eram recorrentes, incluindo armas e tiroteios. Dylan descreveu sua vida como a existência mais miserável da história. Eric, por sua vez, tinha várias anotações com desenhos de lógicas e corações ao longo de seu diário. A diferença entre os dois indivíduos era bem evidente. Em 1998, eles decidiram roubar alguns equipamentos eletrônicos, como computadores, de uma van. No entanto, foram descobertos pelos policiais. Com sua habilidade de persuasão, eles conseguiram convencer os policiais a apagar o registro de roubo de seus antecedentes, desde que completassem um programa de reeducação e serviço comunitário. Durante o programa, eles se comportaram tão bem que foram liberados antes do tempo previsto. Uma observadora relata que Eric era provavelmente alguém que teria sucesso na vida, mas precisava compreender que o trabalho duro é uma parte importante de alcançar seus sonhos. Já sobre o Dylan, foi observado ser muito inteligente, mas precisava entender a importância do esforço para alcançar o sucesso. Em 20 de abril de 1999, dois jovens, Eric com 17 anos e Dylan com 18, colocaram uma bomba caseira próximo a uma escola e ao corpo de bombeiros.
Era uma terça-feira e a bomba estava programada para explodir às 11h14. No diário de Eric, ele expressou sua opinião de que os Estados Unidos não eram a terra da liberdade e que se alguém deixa suas posses e investe em uma van numa noite de sexta-feira, eles merecem ser roubados. No entanto, ele também escreveu uma carta de desculpas para o dono da van. Todo mundo estava preocupado com a bomba que tinha sido colocada a alguns quilômetros da escola, então as equipes de emergência e os bombeiros se concentraram nela. A explosão foi pequena e causou apenas um incêndio que foi rapidamente apagado. No entanto, o plano dos atacantes Eric e Dylan já tinha fracassado, pois eles esperavam uma explosão maior. Às 11 horas da manhã, os dois chegaram à escola de carro, cada um estacionando em um estacionamento diferente. O alvo principal deles era a lanchonete da escola, situada entre os dois estacionamentos. Eles haviam planejado o ataque por um ano e persuadido vários amigos a comprar armas e itens para fabricar bombas. Na data prevista, Eric e Dylan chegaram separadamente à escola, cada um com uma mochila contendo uma bomba programada para explodir em breve. Além disso, cada um tinha uma bomba dentro do carro, programada para explodir ao meio-dia. A ideia era que essas bombas causassem distração e permitissem que eles realizassem seu ataque. A intenção era fazer com que as outras bombas, que estavam dentro dos seus carros no estacionamento, explodissem matando também as pessoas ao redor da escola. Eles entraram na cafeteria, que estava cheia de estudantes durante o intervalo, e colocaram as mochilas com as bombas em posições estratégicas. Em seguida, saíram da cafeteria e posicionaram-se em uma das entradas e saídas da escola, a fim de impedir a fuga das pessoas após a explosão. Porque cada um dos indivíduos responsáveis pelo ataque estava em uma posição nas saídas da escola, eles estavam preparados com armas para matar qualquer pessoa que tentasse escapar. Mas, quando um deles estava caminhando em direção ao seu carro, ele acabou encontrando um amigo seu, Brooks Brown. Embora eles tivessem tido alguns desentendimentos antes, eles já tinham se reconciliado e estavam bem. Brooks tinha chegado atrasado à escola e perdido uma prova importante, e o indivíduo decidiu conversar com ele para saber o motivo. No entanto, quando ele perguntou, Brooks respondeu que não importava mais. O indivíduo então disse a Brooks que gostava dele e pediu que ele fosse para casa. O grupo não entendeu a mudança de comportamento, mas por causa da forma como ele falou, ficou um pouco apreensivo e decidiu obedecer. Fortunadamente, as bombas que foram colocadas dentro da cafeteria não explodiram e puderam ser desativadas. Caso tivessem explodido, aproximadamente 480 estudantes que estavam na lanchonete durante o intervalo teriam sido feridos ou mortos. Além disso, a biblioteca, que ficava acima da cafeteria, poderia ter desabado sobre os estudantes. No entanto, alguns alunos saíram da escola durante o intervalo sem saber que as bombas não haviam explodido. Em 1999, os atiradores pretendiam fazer as bombas explodirem na escola na hora do intervalo, mas perceberam que haviam dado errado. Por volta das 11h19, quando já tinham dado errado no primeiro plano, os dois encontraram Raquel Scott e seu amigo Michael Castaldo, que estavam sentados perto de uma entrada da escola, e os baleou. Raquel faleceu imediatamente, mas Michael sobreviveu apesar de ter sido baleado várias vezes. Depois disso, os atiradores apontaram suas armas para outros estudantes que estavam chegando, incluindo Daniel Boyd Shanghai, de 15 anos, e Olé Scarvin, de 16 anos. Os atiradores encontraram 3 amigos subindo as escadas e começaram a atirar. Daniel tentou fugir, mas foi baleado e morreu imediatamente. Os outros 2 amigos ficaram gravemente feridos.
Alguns estudantes relataram ter visto os atiradores no topo da escada antes de começarem a atirar e acharam que eles estavam fazendo uma brincadeira. No entanto, o professor Davis ouviu os primeiros tiros e rapidamente percebeu que era uma situação séria. Ele correu para a lanchonete onde havia muitos alunos. Enquanto isso, os atiradores continuavam a atirar em outros alunos. Michael Johnson, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas conseguiu escapar. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e na perna e caiu no chão, fingindo estar morto para tentar sobreviver. Tudo aconteceu de forma rápida e surpreendente. Quando os tiros começaram, todos ficaram apavorados e sem saber o que fazer. Alguns corriam, outros se escondiam, enquanto outros gritavam. Do lado de fora da escola, os dois atiradores viram a movimentação e começaram a perseguir as pessoas. Eric, um dos alunos, conseguiu sobreviver aos tiros, mas ficou gravemente ferido. Os atiradores continuaram andando pela escola e atirando na direção do campo de futebol, onde havia mais alunos. O professor Dave estava na cafeteria quando ouviu o caos lá fora. Ele subiu em cima da mesa e gritou para todos que a situação era séria e que eles precisavam se esconder e ficar em silêncio. Até aquele momento, algumas pessoas ainda achavam que não era um tiroteio real, mas que era apenas uma brincadeira de alguns alunos. O professor conseguiu fazer com que todos entendessem a gravidade da situação e, com isso, salvou muitas vidas, já que se ele não tivesse agido rapidamente, os atiradores poderiam ter entrado na cafeteria. Enquanto isso, em uma parte da escola, a professora Patin e um aluno, Baiana, perceberam que algo estava errado, mas ainda não tinham noção de que havia um tiroteio acontecendo. Elas se dirigiram para a entrada oeste, onde os atiradores estavam, com a intenção de conversar com eles e fazê-los parar. Quando Baiana abriu a porta, Eric e Dylan, os atiradores, imediatamente atiraram, quebrando os vidros e jogando estilhaços de vidro e madeira por todos os lados, mas por sorte nenhuma das duas foi atingido. Eles conseguiram se levantar e correr até a biblioteca. Alunos chegaram na escola e a professora mandou todos se esconder debaixo das mesas ou ficarem em silêncio. Um aluno ficou preso entre os estilhaços da porta, mas estava bem. A professora se escondeu embaixo do balcão administrativo e ligou para a polícia. O primeiro tiro foi dado às 11h19 da manhã e a polícia foi chamada às 11h22. O zelador da escola pediu ajuda ao vice-xerife da escola para lidar com o atirador na escola. O policial de segurança chegou à escola e houve troca de tiros entre ele e o atirador, mas nenhum dos tiros acertou alguém. Em poucos minutos, houve 2 mortos e 10 feridos na escola. O professor Davi conseguiu tirar vários alunos dali e muitos deles subiram para o segundo andar, salvando muitas pessoas. Infelizmente, o professor se deparou com os 2 atiradores e acabou sendo baleado. Ele conseguiu se arrastar até o laboratório, onde encontrou outro professor e levou-o para uma sala com 30 alunos que estavam se escondendo. Ambulâncias e viaturas da polícia estavam chegando na escola. Um aluno escreveu numa lousa: "Tem uma pessoa sangrando até a morte", e colocou a lousa na janela para pedir socorro. Em uma situação de crise, alunos foram instruídos a se esconder debaixo das mesas e ficar em silêncio. A professora Teresa Miller conversou com os policiais do lado de fora, enquanto outros professores e alunos tentavam salvar o professor ferido, sem sucesso. Ao mesmo tempo, em outro lugar da escola, 52 alunos, 2 professores e 2 funcionários da escola estavam escondidos na biblioteca. Um dos alunos, Eric Race, com conhecimentos em primeiros socorros,
tentou ajudar o professor ferido, mas não conseguiu salvá-lo. Alguns alunos conseguiram escapar da situação, mas a situação piorou quando o atirador entrou na biblioteca. No dia da tragédia na escola, Eric Dillon entrou na biblioteca e ordenou que todos se levantassem, mas todos permaneceram escondidos. Mesmo com a recusa, Eric disparou sua espingarda e feriu um estudante que estava escondido em uma das mesas. Ele continuou atirando e atingiu vários outros estudantes, incluindo Steven Cornea de 14 anos, que faleceu instantaneamente. Outra vítima, Casey Rangers, de 17 anos, foi atingida nas costas e começou a sangrar muito, mas Eric gritou com ela para que parasse de reclamar. Vítimas relataram ter ouvido Eric e Dillon conversando sobre que já não sentiam mais tanta adrenalina ao atirar nas pessoas e que talvez esfaquear as pessoas fosse mais divertido. Enquanto caminhavam pela biblioteca, eles encontraram outro aluno escondido chamado Eric, que estava usando uma touca de time escolar. Eles ordenaram que ele tirasse a touca e Eric revelou que não queria que eles o reconhecessem. Dillon começou a falar sobre como Eric o tinha zombado na escola e ameaçou atirar nele. A polícia chegou ao local, trocou tiros com os atiradores, mas não conseguiu impedir que mais uma pessoa fosse morta. Dos 56 reféns, 32 saíram ilesos. O evento foi retratado em um filme intitulado Bowling for Columbine. A tensão aumentou quando os atiradores decidiram atirar em um aluno de 14 anos, matando-o na hora. A polícia decidiu invadir a escola, mas optou por entrar pela porta errada, e chegou na biblioteca somente 3 horas e meia depois. Os atiradores acabaram cometendo suicídio, um atirando contra o boca e o outro na cabeça. O filme Silva e a obra no YouTube foi inspirado neste evento trágico, sem legendas, mas mostra uma versão visual do que aconteceu. A polícia levou muito tempo para entrar na escola durante o massacre, o que causou questionamentos sobre sua ação. Inicialmente, acreditava-se que havia 8 atiradores na escola, o que fez com que a polícia optasse por não invadir para evitar que o estrago fosse ainda maior. As pessoas presas dentro da escola, feridas e com amigos mortos, sentiram-se desesperadas e impotentes durante todo esse tempo. A munição dos atiradores, Eric e Dillon, era suficiente para matar todas as pessoas na escola naquele dia. O massacre de Columbine em 1999 foi um ato de violência realizado por 2 adolescentes, Eric Harris e Dylan Klebold, que mataram 12 estudantes e um professor na escola secundária Columbine. Embora os motivos exatos do ataque ainda sejam discutidos, há evidências de que ambos os jovens tinham problemas psicológicos e sociais, incluindo uma combinação de depressão, isolamento e ódio. Alguns relatos apontam Eric Harris como membro de um grupo de extremistas, mas essas informações foram posteriormente desmentidas. É difícil apontar um único fator que tenha levado ao massacre, e muitos acreditam que uma combinação de fatores, incluindo a vida pessoal dos jovens e o ambiente da escola, desempenharam um papel importante. É importante destacar que os pais dos jovens envolvidos não devem ser culpados por esse ato de violência. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.